Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Miguel Morgado esteve em direto com Miguel Prata Roque e falaram ambos sobre o 25 de Abril e as celebrações do 25 de Novembro. Perguntava à jornalista se elas tinham razão de ser em determinada medida, respondia Miguel Morgado, respondia Miguel Prata Roque, e eu decidi tirar aqui um excerto da resposta de Miguel Morgado, que é uma resposta com a qual eu me identifico, pelo menos numa grande parte, e eu gostava de acrescentar alguns detalhes sobre aquilo que, objetivamente é o 25 de Novembro, e sobre aquilo que é, em certa medida, a minha opinião sobre o que surgiu do 25 de Novembro. Vamos então ouvir, meus caros, este comentário político de Miguel Morgado e, em certa medida, até alguma concordância de Miguel Prata Roque. E Miguel Prata Roque teve até, e diga-se de passagem, não é só falar mal, Miguel Prata Roque até teve uma posição sobre o 25 de Novembro que me surpreendeu, em determinada medida, por uma simples razão. Miguel Prata Roque não parece estar alinhado com o Bloco de Esquerda e com o PCP, com a total rejeição e até repúdio daquilo que é o 25 de Novembro e daquilo que é a sua celebração. Vamos ouvir, meus caros, Miguel Morgado. Durante 50 anos, fez questão de guardar o monopólio da celebração do 25 de Abril não como uma celebração de Estado, não como uma celebração do povo português, mas de um grupo partidário em torno de partidos e de orientações ideológicas à esquerda, negando à maioria do país, muitas vezes à maioria do país, que lhes pertencesse essas comemorações também. Portanto, agora, não se podem queixar de que a direita diga: peço imensa desculpa, vocês quiseram fazer essa apropriação da história. Nós agora queremos sublinhar que isto foi tudo muito mais complexo, isto foi tudo muito diferente e, portanto, também queremos ter uma cerimónia que vai ao lado daquilo que devia ser a celebração da democracia em Portugal. São 50 anos, não é pouco tempo, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos protagonistas. E antes de Miguel Morgado entrar aqui numa segunda fase do seu comentário, que é particularmente interessante e vai falar até sobre a intervenção de António Costa, sobre aquela que foi a direção ideológica do Partido Socialista e o posicionamento do Partido Socialista sobre o 25 de Novembro, quer dizer, objetivamente, que o 25 de Novembro é uma data importante para a direita, por uma simples razão. Íamos passar de um regime autoritário que já reprimia a liberdade de pessoas em vários campos daquilo que significa a liberdade e que impedia determinadas circunstâncias. Íamos passar de um regime autoritário para um regime totalitário, que do ponto de vista da repressão política e da repressão de determinadas liberdades é bastante mais punitivo do que um autoritário. Isto é uma questão de definições de ciência política e o Dr. Miguel Morgado é objetivamente pró nestas definições. O Miguel Morgado dá aulas sobre ciência política, está mais do que farto de saber qual é a distinção entre autoritário e totalitário. E quer dizer, nós podemos objetivamente ver valor naquilo que é o 25 de Novembro porque foi a rejeição do PREC. E portanto, eu enquanto pessoa de direita vejo valor no 25 de Novembro. Agora, se eu quero comemorar, bom, em certa medida quero, mas por outro lado, o 25 de Novembro também nos trouxe o domínio de 50 anos do centro político que destruiu o país. E portanto, eu tenho um bocadinho daquilo que os americanos chamam mixed feelings, portanto, uma junção de vários sentimentos sobre o 25 de Novembro. Porque por um lado é a derrota do Partido Comunista Português e do PREC, e daquilo que foi o pacto de partidos e tudo mais. Portanto, por um lado é essa derrota. Por outro lado, é também a vitória do Centrão que nos trouxe à destruição do país. E, portanto, eu não sei, agora olhando para trás, e é muito mais fácil analisar a história olhando de frente para trás do que estando presente, mas agora olhando para trás, eu estou certo de que a vitória do Centrão político foi prejudicial para o país. Agora, isso não significa que eu tenha tendências antidemocráticas. Sou um fervoroso defensor da liberdade de expressão, da liberdade de reunião, da liberdade de opinião, sem dúvida nenhuma, da liberdade de imprensa. Isso não está em causa para mim. Agora, daí dizermos que estamos satisfeitos com o resultado daquilo que foi o 25 de Novembro, quer dizer, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que estou satisfeito com o atual estado do país. Portanto, ao mesmo tempo que eu estou satisfeito com a derrota do PREC e do Partido Comunista, não consigo estar muito feliz com o resultado daquilo que se gerou depois do 25 de Novembro, que foi uma democracia miserável, como é a portuguesa, pouco participativa, em que uma elite esclarecida, citando até Miguel Morgado, diz aquilo com que nós nos devemos preocupar quase com um tom paternalista, como se tivessem alguma responsabilidade sobre aquilo que é informar-nos das nossas preocupações. E, portanto, temos representantes miseráveis, uma elite miserável, que se está a borrifar para o país, e temos um país na causa da Europa, que é um dos países menos escolarizados da Europa, que é um dos países com menos poder de compra, com um salário mínimo dos mais baixos, com um baixíssimo poder de compra, e, portanto, quer dizer, eu não posso estar satisfeito com este país. Portanto, lá está, estou satisfeito com a derrota do PREC, não estou muito satisfeito com o que foi originado depois do 25 de Novembro. Vamos ouvir o resto. Repare-se, isto tudo se agravou por corresponsabilidade do Partido Socialista.
Porque o Partido Socialista, até António Costa, punha-se ao lado do 25 de Novembro na modéstia daquilo que se pedia. Com certeza o 25 de Novembro travou para todos os efeitos o PREC e a deriva totalitária da Revolução. Mas a partir de uma dada altura, para António Costa sobreviver, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista passaram a ser representantes e, portanto, também eles donos de Abril contra uma direita radical, como António Costa lhe chamou, que na altura não era o Chega, era o PSD e o CDS. Portanto, o movimento de exclusão e de rejeição... O movimento de exclusão e de rejeição por parte da esquerda política, ainda por cima uma data que era consensual, foi extremada nos últimos anos, não foi suavizada, não foi moderada. Já acrescentas mais ideias se sentires necessidade? Sim, meus caros, esta responsabilidade é de António Costa e, aliás, a normalização da extrema-esquerda e da esquerda radical foi precisamente um papel que António Costa tomou para si, nomeadamente incluindo-os na geringonça. Portanto, muitas pessoas falam do radicalismo do Chega, do extremismo do Chega, com o qual eu discordo, mas quer dizer, é uma opinião que toda a gente tem direito a ter. No meu país ideal, vocês podem ter essa opinião sobre o Chega, estejam à vontade, eu não vos vou impedir de ter uma opinião política. No entanto, eu acho que também é em certa medida o meu dever informar-vos de que, efetivamente, se houve algum radicalismo presente em governos em Portugal, foi precisamente um radicalismo à esquerda, nomeadamente normalizado por António Costa, e portanto não só deste ponto de vista do 25 de Novembro, em que o Partido Socialista tinha efetivamente a posição de Miguel Prata Roque. Miguel Prata Roque diz que está muito satisfeito com o 25 de Novembro, que é uma data adequada, que deve ser lembrada e celebrada, e portanto Miguel Prata Roque surpreendeu-me até pela positiva, tenho que admitir. Não é só falar mal, há que fazer juízes adequados, não é só cair em cima de Miguel Prata Roque quando ele diz coisas com as quais eu não concordo. Efetivamente Miguel Prata Roque diz estar do lado do 25 de Novembro porque não se revia naquilo que era o PREC, o processo revolucionário em curso, e portanto não se revia nessa situação, e Miguel Prata Roque objetivamente rejeita posicionamentos como o do Bloco de Esquerda e do PCP. Mas Miguel Morgado faz questão de lembrar que este extremar ou radicalizar ideologicamente falando do Partido Socialista foi responsabilidade de António Costa, na medida em que incluiu determinados partidos na chamada geringonça para fazer oposição a Pedro Passos Coelho, até porque eu não estou certo de que a carreira política de António Costa tivesse tido um futuro tão brilhante como o de hoje, do ponto de vista de carreira política para ele pessoalmente, não é para o país. Agora, António Costa tem uma carreira política que o deve satisfazer imenso. Foi primeiro-ministro, agora tem uma reformadora na União Europeia, meus amigos, que carreira, diga-se de passagem. Agora, do ponto de vista daquilo que são as suas qualidades de gestão, péssimo, quer dizer. Péssimo. Aliás, ele decidiu iludir-nos com aquela que era a hipotética redução da dívida pública, com as contas certas, aquela coisa toda. O pai do Serviço Nacional de Saúde, que mais uma vez digo, e digo isto com alguma regularidade, é um pai que sai de casa, vai comprar cigarros e não volta, e portanto esse é o tipo de pai que António Costa foi do Partido Socialista, e diga-se de passagem do Serviço Nacional de Saúde, apesar de que há muitas pessoas que apreciam António Costa dentro do Partido Socialista e que estão muito satisfeitos com a sua liderança, e que aliás até agradecem com alguma saudade a antiga presença de António Costa e têm muitas saudades de António Costa. Da minha parte não é o caso, e Miguel Morgado faz aqui um comentário muito interessante sobre o 25 de Novembro, e portanto eu achei que era importante falar-vos desta reflexão que eu tenho tido para mim, deste duplo sentimento que eu tenho pelo 25 de Novembro, na medida em que, efetivamente foi a derrota do PREC. Não estou certo de que tenha sido a derrota do Partido Comunista Português, porque apesar de todo o terror que estes senhores conseguiram, de mandatos em branco que mandaram para caçar reacionários, que é aquilo que o povo quiser, e depois de todo o domínio praticamente totalitário que tiveram sobre o país, ainda assim conseguiram ficar legais. E portanto, diga-se de passagem que isso, em certa medida, é uma vitória do Partido Comunista Português. Agora, foi uma derrota do PREC, foi uma vitória da democracia, mas ao mesmo tempo foi uma vitória de uma elite dita esclarecida que nos trouxe à cauda da Europa. Portanto, eu não estou certo, aliás, estou certo de que, efetivamente, sou favorável às liberdades de expressão, de imprensa, de opinião, sem dúvida nenhuma. Agora, não posso ser favorável à gestão tão miserável que tem sido feita, como, efetivamente, é em Portugal, porque há países com democracias que são países ricos, com recursos, com um salário adequado, com valorização de carreiras, com valores, coisas que são celebradas e que merecem ser celebradas, e que, efetivamente, sofrem um bocadinho menos com a questão da imigração. Eu ouvi algumas pessoas a dizer que nós precisávamos de 10 anos de comunismo para ficarmos vacinados para esse tipo de questões de esquerda, porque há pessoas pensantes, muito interessantes,
interessantes que acreditam que para nós nos livrarmos deste domínio da esquerda, teríamos precisado de 10 anos comunistas para nos livrarmos e efetivamente estarmos vacinados e não querermos ter mais nada a ver com esta esquerda e termos um país mais próspero. Fica a pergunta no ar. Eu tenho pensado muito sobre esta pergunta porque muitas vezes a cultura política dos povos é influenciada, aliás é sempre influenciada pela história política do país e nós vemos, por exemplo, um completo repúdio do comunismo em países como é a Hungria, por exemplo, em que Viktor Orbán domina, em que as políticas da família dominam e em que a direita tem a sua imagem legitimada por causa daquilo que foi a União Soviética. Fica a pergunta no ar, fica esta pergunta para reflexão. Eu não tenho uma opinião sobre isto, sinceramente. Eu não gostaria de ter 10 anos de comunismo, mas gostaria seguramente de uma vacina contra a esquerda. Isso, sinceramente. Portanto, digam-me a vossa opinião nos comentários. Eu tenho pensado um bocadinho sobre isto. Gostava de ouvir a vossa opinião e da minha parte era isto. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBO aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.